Sexta-feira, 20 de março, em Washington. O presidente dos Estados Unidos coloca o pé para fora da Casa Branca, encontra os jornalistas e a primeira pergunta é: e a guerra, hein? E o Irã? Não quero um cessar-fogo. Você não faz um cessar-fogo quando está literalmente aniquilando o adversário, disse Trump a jornalistas na Casa Branca. E aí, no dia seguinte, ele resolveu tirar sanções do petróleo iraniano. É uma medida circunstancial, vale por pouco tempo, vale por uma carga de petróleo limitada, definida, mas na prática isso vai financiar o adversário que ele disse que está aniquilando. Pois é, o propósito é aumentar a oferta no mercado para conter a alta de preços de energia. A medida vale por 30 dias e permite a venda de cerca de 140 milhões de barris. Ironicamente, é uma antiga reivindicação iraniana em negociações sobre o programa nuclear. Ou seja, com a guerra, o Irã conseguiu aquilo que não obteve negociando. O trunfo utilizado pelo Irã é o Estreito de Hormuz, a artéria mais importante do mercado de energia global. Navegar ali em tempos de paz já é difícil. O Estreito de Hormuz liga ao Golfo Pérsico, onde estão 5 dos 10 maiores produtores do mundo, ao Golfo de Omã. Os navios trafegam por rotas de 3 quilômetros de largura em cada sentido. Uma navegação considerada desafiadora, diz o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo. Os navios têm que passar ali com muito cuidado, principalmente se estiver vindo um navio subindo e outro descendo, né? É onde passam praticamente todos os grandes petroleiros que vão se abastecer nos portos e nas refinarias desses países todos. Então, qualquer disrupção nesse caminho, né, causa enorme preocupação. A verdade é que bloquear o estreito é mais fácil que navegar por ele. A rota já é arriscada normalmente e qualquer aumento nos riscos também aumenta o preço dos seguros, que agora se tornou inviável. Inviável também seria ver os Estados Unidos e Israel liberando esse estreito por si só. E por isso, Trump começou a pedir ajuda aos aliados, europeus e da Ásia também. Trump disse que estava em contato com 7 países para viabilizar uma ação coordenada para garantir a segurança marítima por Hormuz. Mas, até o momento, países asiáticos e europeus têm sinalizado discordância com qualquer medida do tipo. E quando os aliados deram as costas, Trump usou a sua principal arma, o textão nas redes sociais. E esse aí tá intenso, hein? Tá forte. Vale a leitura. Ele escreve: sem os Estados Unidos, a OTAN é um tigre de papel. Eles não quiseram se juntar à luta para impedir um Irã com poder nuclear. E agora que essa luta está militarmente ganha, com pouquíssimo perigo para eles, eles reclamam dos altos preços do petróleo que são forçados a pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, uma simples manobra militar que é a única razão para os altos preços do petróleo. Tão fácil para eles fazerem, com tão pouco risco. Covardes. E nós nos lembraremos. Presidente Donald J. Trump. Mas nem sendo chamados de covardes, os europeus aceitaram o convite para a guerra. E aqui merece um destaque a resposta do ministro da Defesa da Alemanha. Ele disse o seguinte: é difícil imaginar o que algumas fragatas europeias poderiam fazer no Estreito de Hormuz que a poderosíssima Marinha dos Estados Unidos já não consiga fazer. E é isso aí mesmo, né? Se desbloquear o Estreito é tão fácil, se a guerra está ganha e se os Estados Unidos são tão poderosos, eles que se virem. Depois dessa, Trump poderia ter concluído que seria impossível desbloquear o Estreito de Hormuz usando só as redes sociais. Mas ele foi lá e escreveu outro post. Se o Irã não abrir totalmente, sem ameaça, o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas a partir desse exato momento, os Estados Unidos da América irão atingir e obliterar suas diversas usinas elétricas, começando pela maior de todas primeiro. Obrigado pela sua atenção sobre esse assunto, presidente Donald J. Trump. Pode parecer engraçado ver o homem mais poderoso do mundo pedir ajuda, ser ignorado e depois reagir xingando e ameaçando. E tudo bem, parece piada mesmo, mas eu, lamentando ser o chato da história, tô aqui para te mostrar por que é que não tem graça.
Assim que ficou claro que Estados Unidos e Israel teriam de dar um jeito de liberar o Estreito de Hormuz por conta própria, os dois países logo trataram de levar a guerra a um novo patamar. A coalizão atacou a central nuclear de Natanz, no Irã. E agora vamos falar sobre o Irã, que informou mais cedo que os Estados Unidos e Israel atacaram a instalação nuclear de Natanz. Não houve vazamento de materiais radioativos, de acordo com um comunicado publicado pela imprensa local. A Agência Internacional de Energia Atômica foi alertada sobre esse ataque. A instalação de Natanz faz enriquecimento de urânio. O Irã respondeu atacando uma instalação nuclear em Israel, Dimona, onde Israel produz, ou não produz, porque é incerto, armas atômicas. O Irã afirmou neste sábado ter atacado a cidade israelense de Dimona, onde se encontra uma instalação nuclear. Israel é considerado o único país dotado de armas nucleares no Oriente Médio, mas mantém uma política de ambiguidade estratégica e não confirma nem desmente as suspeitas. Oficialmente, a usina de Dimona, no deserto de Negev, é um centro de pesquisa nuclear e de fornecimento de energia, mas, segundo a imprensa estrangeira, ela participou da fabricação de armas atômicas nas últimas décadas. As explosões em Natanz e Dimona ocorreram dentro daquele prazo de 48 horas dado por Donald Trump para que o Estreito de Hormuz fosse liberado. A ameaça de Trump foi respondida pelo Irã num tom parecido. Se a infraestrutura de energia do Irã for destruída, o Irã destruirá a infraestrutura de energia dos países do Golfo, que abrigam bases dos Estados Unidos. E isso seria só o começo. Um porta-voz do exército iraniano, Katan al-Anibia, disse que se as ameaças forem concretizadas, o Estreito de Hormuz será completamente fechado até que as usinas de energia sejam reconstruídas. Também alertou que todas as usinas de energia, infraestrutura energética e de tecnologia da informação e comunicação de Israel seriam alvejadas, assim como as empresas similares na região que possuem acionistas americanos e as usinas de energia dos países da região que abrigam bases americanas seriam alvos legítimos. E assim chegamos à segunda-feira, 23 de março de 2026. As 48 horas dadas por Trump se encerraram. E ele ataca usando não mísseis, mas sim sua arma preferida, as redes sociais, onde ele escreve, e tudo em caixa alta, né? Estou satisfeito em comunicar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram ao longo dos últimos 2 dias conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas profundas, detalhadas e construtivas, que irão continuar ao longo da semana, instruir o Departamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque militar contra as usinas elétricas e a infraestrutura de energia iranianas, por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Obrigado pela atenção a esse assunto, presidente Donald J. Trump. Os críticos de Trump entenderam esse texto como um indício de que os Estados Unidos podem estar prestes a abrir determinadas concessões para minimizar as perdas. Em bom português brasileiro, esse seria um texto arregão. Seja como for, essa foi a primeira vez em 4 semanas que a escalada do conflito foi contida, ainda que apenas temporariamente. Que bom, né? Será que a humanidade está com sorte? Certamente com mais sorte que juízo, mas só porque o juízo é tão pequeno que qualquer sorte pequenininha já basta. Aliás, um breve parêntese para falar sobre ela: a sorte. A sorte não está no terreno do misticismo, mas sim no território da psicologia comportamental. É o que defende o Richard Wiseman, um psicólogo que passou 10 anos estudando gente considerada muito sortuda e também muito azarada. Para ele, pessoas de sorte são as que percebem as oportunidades, porque são mais abertas às informações que estão recebendo e aí agem rápido a partir dessas informações.
E aí vai uma informação que também é uma oportunidade. Entrando agora no site da Insider, você pode conseguir até 50% de desconto, somando o meu cupom Álvaro Borba com os descontos que o site já está oferecendo. É uma janela de oportunidade, prestes a se fechar com o fim desse mês do consumidor. É a sua chance de conhecer a versátil Future Form, uma calça que pode ser usada no escritório, na academia e até no restaurante chique. Também tem outras peças que unem beleza, conforto e funcionalidade, além de muita tecnologia. Dá uma olhada no site da Insider para entender todos os benefícios que a tecnologia de ponta aplicada ao vestuário pode oferecer. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal. Suponha que esse combalido planeta ande mesmo com muita sorte. Suponha que as lideranças iranianas recebam com muita boa vontade a nota de arrego escrita por Donald Trump com o poder do Caps Lock. Suponha que a partir daí venha uma trégua e que até Israel passe a se comportar melhor. O que aconteceria depois? Difícil dizer o que aconteceria, mas é fácil saber o que não poderia acontecer jamais. Nada poderia voltar a ser como antes, porque a estrutura militar que garante o poderio dos Estados Unidos no Oriente Médio sofreu danos difíceis de reverter. Isso compromete a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder na região e, por consequência, enfraquece o petrodólar. Ainda assim, Trump poderia ir embora cantando vitória, e muitos analistas não hesitariam ao declará-lo vitorioso. Os Estados Unidos já ganhou a guerra. Não tem como perder a guerra. Como não? Tem como os Estados Unidos perder a guerra. Ganhou como? O Trump pode a qualquer momento acordar um dia e falar assim: acabou, encerramos as nossas operações no Irã, os nossos objetivos foram alcançados, destruímos isso, aquilo, matamos o líder supremo, matamos o ministro da defesa, matamos o chefe da guarda revolucionária, matamos esse, aquele, matamos todo mundo, tá bom, vambora. Não, os Estados Unidos perdeu a guerra. Ué, qual que é o critério de avaliação para dizer que os Estados Unidos perdeu a guerra, entendeu? Então, tem vários critérios, né? Como, por exemplo, dinheiro perdido, a perda dessas bases militares ao redor do Irã, a perda de influência no Oriente Médio, não ter atingido objetivo prático nenhum. Por quê? O Khamenei foi morto, o filho dele agora virou o líder supremo. E o filho dele é mais fundamentalista religioso, não é contra armas nucleares. Conclusão: a vitória será dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos definam o que é vitória. Pode funcionar nas redes sociais, mas não tem a materialidade necessária para funcionar no campo da geopolítica. É o que explica o Larry Johnson, o ex-analista mais linguarudo da CIA. Esse é o mesmo cara que contou para o mundo que os Estados Unidos só conseguiram botar as mãos no Maduro porque pagaram um suborno milionário para 3 membros da guarda pessoal do líder venezuelano. E ele também não está gostando nada da performance dos Estados Unidos no Irã. Você ouve o Trump, sabe, dizendo que nocauteou o Irã, mas a verdade é que o Irã, horas depois daquele primeiro ataque no dia 28, começou a atingir sistematicamente instalações militares dos Estados Unidos. E de acordo com relatos mais recentes que eu tenho aqui, o Irã destruiu 10 sistemas de radar que são caríssimos. Esses sistemas custam $500 milhões. O mais barato, tá? Alguns custam até $1 bilhão. Então, assim, não é como se a gente tivesse um radar sobrando lá no almoxerifado. Ah, vai lá, pega outro, põe na tomada. Não é assim. Os Estados Unidos estão tentando compensar a falta desses radares usando um tipo específico de aeronave que fornece parte da cobertura de radar. Só que a gente perdeu um recurso muito importante lá. E a base da 5ª Frota, no Bahrein, foi virtualmente destruída. Tiveram que tirar o pessoal de lá às pressas, porque ficou perigoso demais. Então, moveram o efetivo para o oeste da Arábia Saudita. Isso é uma vergonha para a gente. Então, a guerra agora, ela virou um fardo político para o Donald Trump.
4 dias antes de lançar a guerra, ele estava lá contando vantagem, se gabando, né? Ah, e os preços da gasolina são tão baixos. Ainda bem que aqui a gente não é que nem aquele maluco do Joe Biden que promove a inflação. Falou cedo demais, né? Contou vantagem, porque o preço está subindo todo dia, sabe? Eu saí aí no sábado agora e a gasolina estava $3,44. Aí no domingo fui dar uma olhada, 3,55 ou 3,54, quer dizer, 10 centavos num dia só, pô. Então, o Trump a essas alturas, sabe, ele está procurando uma saída dessa guerra. E você ouve os comentários dele alardeando aí, varremos a força aérea do Irã, alcançamos todos os nossos objetivos militares. E aí eu consigo ver o Trump tentando preparar um discurso, um padrão de saída. E acho que ele está coordenando isso aí com o Netanyahu, porque o Netanyahu também disse mais ou menos a mesma coisa. Encerramos a capacidade do Irã de enriquecer urânio, destruímos seus mísseis balísticos. Eles não sabem mais fabricar mísseis. São declarações bem definitivas, só que nada disso é verdade, né? A guerra no Irã tem tudo para transformar a maneira como o mundo olha para os Estados Unidos e para sua aura de poder. Mas a verdade é que se o mundo prestasse mais atenção na história que na propaganda, todos já teríamos percebido há muito tempo que os Estados Unidos não são assim invencíveis. É o que explica o Richard Wolff. I call this one Iran, a likely losing war. Eu chamo essa guerra de a Guerra do Irã, uma guerra provavelmente perdida desde o início. Algo assim. Preciso situar a Guerra do Irã, que foi iniciada unilateralmente pelos Estados Unidos e Israel há apenas alguns dias, dentro de um certo contexto histórico. Essa é a primeira coisa, porque raramente ela é feita, e feita do jeito certo. Olha, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se envolveram em 4 guerras de grande porte. E eu pretendo listar elas aqui: Coreia, Vietnã, Afeganistão e o Iraque. A guerra na Coreia acabou terminando em algum tipo de impasse, né? Os Estados Unidos definitivamente não venceram. Ela dividiu a Coreia ao meio, e é por isso que ainda hoje a gente tem um país chamado Coreia do Norte e outro país chamado Coreia do Sul. E aí veio a Segunda Guerra, que eu quero lembrar aqui, Vietnã. Essas os Estados Unidos simplesmente perderam. Essa é a palavra que eu tenho que usar aqui. Perderam. O inimigo naquela guerra era o Partido Comunista do Vietnã do Norte. E quem é que governa o Vietnã hoje? É o Partido Comunista do Vietnã. Eles venceram. E os Estados Unidos perderam. E aí vem o Afeganistão, a guerra seguinte. Lá o inimigo era o Talibã. Quem é que governa o Afeganistão hoje? É o Talibã. Os Estados Unidos perderam. No Iraque é um pouco mais complicado, né? Porque lá tem uma mudança constante no poder. E aí é meio difícil dizer quem venceu. Mas está claro quem perdeu, né? Os Estados Unidos não venceram aquela guerra, não. E não estão prestes a vencer. Então, quando eu digo o Irã é mais uma guerra provavelmente perdida, vocês podem perceber por que, historicamente, os Estados Unidos não são um país assim tão vitorioso que devia ser rápido na hora de ficar contando vantagem sobre o Irã. O Irã não poderia ameaçar os Estados Unidos. Nem tem meios para fazer isso. E se o fizesse, sofreria uma consequência que nenhum governo racional aceitaria. Mas os Estados Unidos e Israel seguiram em frente de qualquer maneira. E eu quero analisar essa guerra como um flagelo terrível, coisa que ela é. Donald Trump, antes de ser presidente, até mesmo antes de ser apresentador de reality show,
era o autor de um livro chamado A Arte da Negociação. Esse texto é frequentemente ignorado por muitas das pessoas que tentam analisar as decisões de Trump. Só que esse livro oferece alguns atalhos para compreender como Donald Trump age. Nesse livro ele escreve: "Eu nunca me rendo, eu luto até o fim e geralmente venço." Lendo isso, você poderia achar que, se é assim, então ele nunca desistiria de fazer o que se propôs nessa guerra. Você poderia concluir que então ele vai até o final e vai destruir o Irã mesmo. Acontece que poucas páginas depois, o mesmo Trump admite: "A chave mestra para a maneira como eu me promovo é a bravata. Eu brinco com a fantasia das pessoas. As pessoas querem acreditar que algo é maior, melhor, mais espetacular." Um homem que diz que nunca se rende e que assume que vive de bravatas poderia muito bem se render e sair dizendo que venceu, deixando para trás um legado de ruínas. Nas considerações finais, uma informação importante e nova recebi agora, no fechamento desse vídeo. Trump disse que abriu novas negociações com o Irã, isso foi dito no conteúdo, só que o Irã agora nega que esteja em negociações e avisa que essa sinalização aí de que há conversas em curso, na verdade é só para conter os humores do mercado e dar um jeito de fazer o preço do petróleo baixar. A imprensa iraniana afirmou que não havia negociações em curso visando o fim da guerra. A agência de notícias MER citou o Ministério das Relações Exteriores do Irã, dizendo que não há conversas entre Teherã e Washington, e acrescentou que as declarações de Trump faziam parte de um esforço para reduzir os preços da energia. Isso só confirma que, se a disposição dos Estados Unidos for a de dar as costas para essa guerra, que eles mesmos iniciaram, e de sair de lá cantando vitória, eles vão ter uma dificuldade aí, que é de convencer o Irã a performar o papel de derrotado. Não parece tão simples. Adendo feito, bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o nosso PS. Você está convidado a se juntar a nós. Eu já mordi minha língua algumas vezes quando disse que o Trump era bravateiro, que nem ia fazer isso, nem ia fazer aquilo. Ele foi lá e fez. Diante disso, eu não duvido de nada e desejo sorte para todo mundo, né? Ou melhor, bom senso. Sobre a suspensão das sanções, eu acredito que ela tenha um objetivo e talvez dois. O mercado financeiro não está reagindo à guerra propriamente dita, mas está reagindo às notícias da guerra. Então, o petróleo é um sistema de produção empurrada e o tempo entre a aquisição e o recebimento é muito elevado, requer planejamento, viagens demoradas, logística estruturada. Você mesmo colocou o aspecto dos seguros. Não é uma operação simples, não é uma virada de chave. Então, suspender as sanções pode ter mais um efeito no moral do que um efeito concreto de disponibilidade de petróleo rapidamente. Então ele visa o mercado financeiro. Mas não se enganem, cara. As consequências disso já são globais desde o primeiro dia. A Europa se defronta com uma ameaça jamais vista. E na virada da esquina corre o risco de congelar. E este inverno aqui, que está acontecendo agora, já está acabando no hemisfério norte. Mas o próximo virá. E com a Rússia sancionada, Nord Stream 2 destruído pelos Estados Unidos, cadeia de produção e distribuição das monarquias do Golfo dizimadas, os europeus veem no próximo inverno a mesma ameaça que assolou Hitler e Napoleão antes dele, com a diferença que, dessa vez, é o inverno que vem até eles. E vamos ver o que vai acontecer. O Trump tem uma diplomacia que fica entre a infantilidade e um troglodita. Eu acho que é motivo para comemoração. E a gente tem muito pouco para comemorar.
porque é um homem que tem tanto poder e não parece ter muito juízo, eu acho que até clinicamente falando, para lidar com esse poder. E também tem uma outra parte que me causa muita angústia, essa inconsistência na forma dele agir. Ele vai, volta, desiste, o que me lembra do Taco, né? Que ele sempre amarela, ele sempre volta atrás, mas até ele voltar atrás ele causa muito prejuízo, ele causa muitas mortes, ele desequilibra a parte econômica mundial, ele desequilibra pessoas, eu posso me incluir aí. Eu fico impressionado sobre como os Estados Unidos elegeram de novo esse cara. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu te agradeço. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se quiser apoiar o conteúdo desse canal, tem sempre a opção de se tornar membro. Dá uma olhada na página do canal aí no YouTube, tem um botãozinho ali. Ou então a chave Pix que está aparecendo aí, se você estiver se sentindo assim generoso, disposto, avalie aí com cuidado. Eu certamente agradeceria muito. Muito obrigado, gente. Um beijo e, como sempre, valeu!